Cleber, seu microfone está desligado. Pô, pessoal, desculpa, eu estou falando aqui já tem uns 10 minutos aqui. Eu vou voltar, então. Eu vi esse negócio aí escrevendo aí, eu vai. Tá, vamos lá, desculpa. Então, vamos continuar. A gente já viu esse conceito de fator de segurança. Então, vamos agora ver os métodos de análise que a gente tem. Então, nós temos o método de talude finito, a gente tem o método das lamelas, que a gente tem Bishop, nós temos Fellaini, Jambu, Spencer, Morenstein. Existe uma infinidade de métodos de análise que a gente tem, tá? Eu vou trabalhar com vocês o método de talude finito, certo? E o método de Fellaini. Todos os outros são muito próximos, então vocês acabam pegando, isso a gente acaba pegando. Tá? Então, aqui nós temos o método infinito, a seguinte situação. Eu tenho uma camada de solo, tá? Assente sobre um material aqui rochoso. Então, ou seja, como eu tenho aqui uma junta formada entre a rocha e o solo, eu tenho um risco de escorregamento, um risco de ruptura aqui, tá bom? Isso é muito comum, isso é um dos deslizamentos mais comuns que acontecem no nosso litoral aí. Nós temos perfis de solo pouco espessos assim sobre rocha, né? Então, ou seja, quando chove, essa inclinação aqui, ela influencia muito, tá? Então, quando chove, a água ela vai percolar, ela vai filtrar, quando chega aqui ela não tem para onde ir, né? Ela não consegue infiltrar na rocha, então ela vai acumular aqui, vai saturar esse maciço e é o risco dessa ruptura, tá bom? Então, aqui a gente está analisando uma porção de solo, tá? Então, estou pegando uma estrutura aqui, né? E quais os esforços que está acontecendo aqui? Então, nós temos, primeiro, essa força deslizante, que está tendendo a empurrar, e eu tenho essa força que está tendendo a segurar, a conter, né? Então, a gente tem aqui um esforço lá direito e um esforço lá esquerdo. Nós temos o peso que está agindo, a gente tem aqui embaixo a normal, tá? Que é o que? A normal é a força perpendicular à superfície, tá bom? Nós temos aqui o esforço de tração e nós temos o esforço de pressão neutra aqui, tudo agindo nessa região. Então, a gente vai simplesmente organizar isso daqui da seguinte forma. O que a gente entendeu por fator de segurança? O fator de segurança é o meu esforço resistente dividido pelo meu esforço atuante. Então, é aquilo que eu tenho no solo que resiste, dividido por aquilo que está o quê? Mobilizando. Tá? E isso tem que ser maior do que 1. Então, aqui nós vamos levantar as nossas informações. A gente vai levantar aqui o que a gente tem de informação, o que a gente tem de esforço atuante e o que a gente tem de esforço resistente. Por exemplo, essa força direita, essa FD aqui. FD para vocês, isso aqui é um esforço resistente ou é um esforço atuante, desmobilizante? Está tendendo a mobilizar essa estrutura, desestabilizar ela. O que vocês acham? Atuante. Atuante, né? Ou seja, está tendendo a empurrar para cá. E nós temos a esquerda que está tendendo a segurar. O peso para a gente, ele é resistente ou não? A força-peso. Não. Força-peso, pessoal, para a gente ele é resistente. Tá? É um esforço resistente, não é um esforço atuante. Por quê? Eu não estou forçando essa massa para baixo. Se eu estou forçando essa massa para baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou tendendo a deixar ela estável. É a mesma coisa de eu ter um papel sobre uma mesa que está ventando, eu vou lá e coloco um peso em cima dele. Né? Então, essa é a função dela. Agora, essa pressão neutra aqui embaixo já é um esforço atuante que está tendendo a desmobilizar. Então, a gente vai quantificar quais são os nossos esforços existentes aqui, tá? Para, em cima disso,
a gente poder verificar a real segurança e a real estabilidade desse talude, né? Então, nós temos aqui, no nossa pressão neutra, tá? O nosso esforço de pressão neutra, tá? Vai ser igual a U vezes B0, né? Quem que é B0? É essa medida aqui. Então, nós temos que pressão neutra é igual a quem? O que é isso? Peso específico da água, vezes quem? A altura, que altura é essa? A altura de água que eu tenho, vezes cosseno ao quadrado de I. Tá? Por que cosseno ao quadrado de I? Porque devido à inclinação aqui, né? Então, a altura da água é igual a H1, que é essa altura aqui, vezes cosseno ao quadrado de I. Tá? Então, o nosso esforço, tá? A nossa tensão causada, a nossa força causada pela pressão neutra da Dimetro, ela vai ser quem? Vai ser a pressão neutra vezes P0, que é a área que está atuando aqui. Tá? O peso da lamela. Quem que vai ser o peso da lamela? O peso da lamela, W, vai ser o peso saturado vezes B vezes H. Né? Quem que é B? B é a largura da nossa lamela. Então, isso daqui vai ser igual a B, tá? Vezes H. Eu vou achar minha força-peso. E eu tenho a minha normal, que está aqui. Então, a minha normal vai ser quem? O peso vezes cosseno de I devido à inclinação. Né? Aqui eu tenho um esforço de tração. Quem que é o meu esforço de tração? O peso vezes seno de I. Ou seja, nada mais do que é decomposição de vetor que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente está decompondo esses vetores aqui. E o que nos interessa está aqui, ó. Tensão normal, que é a nossa tensão resistente, e a nossa tensão cisariante. Então, nossa tensão normal vai ser igual a quem? A normal dividido por B0, e a nossa tensão cisariante é igual a tração dividido por B0. Pessoal, conhecendo essas informações aqui, conhecendo a estrutura, as dimensões dela, a gente consegue calcular. Então, o fator de segurança, a gente vai calcular ele como sendo quem? As forças resistentes sobre as forças atuantes, em que os nossos esforços resistentes aqui serão quem? Coesão do solo mais gama sat menos gama d'água, ou seja, peso específico saturado do solo menos peso específico da água, vezes H, que é a nossa altura, nossa camada de solo, e multiplica com o sinal quadrado de I, e a inclinação do terreno, vezes tangente do ângulo de atrito. Tá? Efetivo sempre. Dividido por quem? Gama sat vezes H descendível vezes cosseno de I. Tendo essas informações do terreno, a gente consegue calcular o nosso fator de segurança. Tá? Ou seja, a aplicação direta de fórmula de equação. Aqui tem um exercício para vocês brincarem, tá? Anotem o exercício aí. Só um minutinho, por favor. Só, desculpa. Então, nós temos aqui um exercício, né? Então, um maciço com talude infinito, constituído de solo silto arenoso, rompeu após uma chuva intensa em virtude de ter ficado totalmente saturado e de ter perdido sua parcela de resistência devido à coesão. Calcular o coeficiente de segurança que existia antes da chuva, quando o nível da água estava no topo da rocha, admitindo que a ruptura se deu com o coeficiente de segurança unitário. Tá? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente vai calcular é o fator de segurança aqui. Depois, a gente vai considerar o fator de segurança igual a 1 e verificar quais eram os parâmetros de resistência que a gente tem. Tá bom?
Nós temos aqui agora um segundo exercício. Tá? Então, para o talude infinito mostrado abaixo, determine, primeiro, o fator de segurança contra o deslizamento ao longo da interface entre solo e rocha. Tá? B, a altura H que resultará no fator de segurança igual a 2, com o deslizamento ao longo da interface entre solo e rocha. E 3, se houver percolação através do solo e nível de emissão freática, coincidir com a superfície do solo, qual é o fator de segurança? FS dado a igual a 1,10 e gama sat igual a 17,80. Né? A gente vai fazer 3 situações diferentes. Primeiro, calcular o fator de segurança normal. Depois, considerando essa altura de 2,45. Tá? Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos igualar o fator de segurança igual a 2 e a gente vai deixar a nossa incógnita H, que é a altura, para a gente encontrar qual que é a altura que nós devemos ter de camada de solo para que nós tenhamos o fator de segurança de 2. E depois a gente vai calcular o fator de segurança, considerando aqui a percolação, tá? Com uma altura de 1,10 e totalmente saturado. Né? Então, os dados assim estão aqui. Ó. Φ igual a 15, tá? I igual a 25, ou seja, o ângulo de atrito igual a 15 graus, inclinação do terreno igual a 25, coesão 9,6 e gama saturado em 15,7. Então, são dois exercícios que eu passo para vocês trabalharem hoje, depois da aula, e me buscar para a gente tirar dúvida. Depois eu passo a resolução para vocês. Tá? A entrega desses 2 exercícios aqui, vocês quando vão terminando, encaminhando, a entrega deles é contar como a presença na aula de hoje. Tá? Segunda análise que a gente vai fazer agora. A gente sai do valor infinito e vamos para os métodos das lamelas, que aí são vários, vou já falar para vocês. Né? Então, a gente tem Felenius, Bishop, Jambô, Spencer, Mogstein, a gente tem do Corpo de Engenheiros Americanos, etc. Né? Então, os 2 principais que a gente costuma trabalhar na introdução é Felenius e Bishop. Tá? Eu vou trabalhar com vocês Felenius. O que nós estamos vendo aqui agora? Aqui a gente já não tem mais aquela figura da superfície rochosa, do talude sem espaço infinito, etc. Aqui, o que a gente está considerando? O talude, que aí pode ter vários tipos de solo, vários perfis de solo ao longo dessa camada aqui. Né? Então, aqui, ó, dividindo isso aqui, eu posso ter uma argila, eu posso ter aqui um silt, eu posso ter uma areia aqui. Tá? Não só isso, eu posso ter o nível d'água, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. Eu posso não ter. Então, ou seja, isso daqui é o mais próximo que a gente tem da situação real. O que a gente vai fazer, então? Conhecendo a forma, a geometria da nossa estrutura, nós vamos aqui dividir entre lamelas. Qual que é o intuito desse método? A gente vai calcular uma resistência média aqui. Então, eu vou calcular qual é o fator de segurança de cada lamela, e depois a gente vai tirar uma média entre todas elas. Tá? A gente vai fazer na realidade, um somatório de tudo isso e a gente vai chegar no fator de segurança médio de toda a estrutura. Então, eu vou dividir isso em várias lamelas, tá? Para ver o que me atende. E qual que é a ideia? Tá? Aqui, o porquê da importância dos softwares que existem hoje. Professor, como que eu sei que vai ser essa ruptura aqui? Essa forma? Eu não sei. Tá? Na verdade, a gente vai testar várias situações. Então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tá. Eu vou ter isso daqui. Ó. Eu tenho... Tá aqui o nosso maciço, tá? E vamos supor que aqui eu tenho uma rodovia. Certo? Como que a gente vai fazer a análise? Eu vou propor aqui um conjunto de pontos, tá? Então, eu venho aqui, ó, um ponto aqui,
Um ponto aqui e eu vou colocar uma nuvem de pontos aqui. E nessa nuvem de ponto, eu vou propor raios, tá? Então, para isso aqui, eu vou falar que o meu raio é x metros. Então, eu vou vir aqui, tá? E vou verificar essa altura aqui para esse raio. Aí eu calculo e vejo o fator de segurança desse ponto. Aí eu venho com essa aqui agora, vamos colocar aqui. Aí eu faço essa análise. Aí para esse ponto aqui eu faço essa análise. Ou seja, são várias análises que a gente vai fazer para ver qual que é a pior situação. A pior situação representa para a gente o fator de segurança existente naquele local, tá? Então, a gente vai propor uma nuvem de pontos e raios diversos, tá? Então, são vários cálculos. Daí a importância do software, porque o software faz milhares, milhões de análises ali para a gente poder analisar. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa nossa nuvem de pontos que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, nós colocamos 1, 2, 3, 4, 16 pontos. E eu vou falar que em cada ponto eu quero ter um raio de 10 a 30 metros de comprimento. Então, ou seja, variando de 1 em 1. Então, nós temos quantos? 20 raios. Tá? Então, serão 20 raios vezes quantos pontos? 16. Ou seja, a gente tem aqui 320 análises. Certo? Aí, ou seja, quando eu tenho essa lamela aqui, eu falo para vocês, olha, as lamelas elas deverão ser divididas em 20. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa altura que deu aqui, e vou dividir em 20 lamelinhas. Tá? E a gente vai calcular todos os parâmetros de resistência e atuante em cada lamela dessa. Tá? Quantas vezes? 320 vezes 20. Então, isso aqui vai dar 6.400 análises que a gente vai fazer. Tá? Por 6.400 lamelas que a gente vai fazer. Trabalhando com 16 por 16, colocando 20 raios de diferença. Né? Quando a gente vai para o computador, não, eu coloco lá uma nuvem de 50 por 50 pontos. Né? Então, só pontos são 2.500. Tá? Então, são várias análises que serão feitas. No caso do software, ele vai fazer sempre as análises que estiver dentro do limite do terreno. Então, por exemplo, se eu tenho um raio que deu aqui, não pegou nada no terreno. Então, não calcula. Então, o programa vai sempre pegar todas as superfícies uma por uma aqui. Tá? Aí eu peguei isso aqui tudo fora, também não me interessa. Ele sempre vai avaliar a nossa geometria imposta, tá bom? Professor, como que é proposto essa nuvem de pontos que o senhor falou em relação à posição delas e tal? Ficou muito baixinho, escutei. Como que é proposto essa nuvem de pontos em relação à posição dela, que eu não entendi. O senhor falou que a gente tem que propor uma nuvem de pontos para analisar determinadas distâncias. Não existe uma norma, Thiago. Ela é aleatória. Você vai escolher uma nuvem e vai inserir ali. Como a quantidade de análise que vai ter é muito grande, então, estatisticamente, a gente está muito seguro. Entendeu? Entendi. Então, nós temos aqui, entrando um pouquinho, falando um pouquinho mais. Então, normalmente, os saludes são constituídos de vários solos, com características diferentes. A determinação dos esforços atuantes das superfícies da ruptura torna-se complexa. Para essa dificuldade, a gente vai dividir ele em lamelas ou fatias, para a gente avaliar cada fatia, conforme eu disse anteriormente. Tá?
Então, a superfície pode apresentar de uma forma qualquer, entretanto, os métodos de análise mais utilizados assumem que a superfície seja sempre ruptura circular. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer, daquela nuvem de pontos, vou pegar um ponto X aqui, ponto O, eu vou colocar um raio para ele e vou traçar, vou pegar e vou traçar um círculo aqui. No trecho que esse círculo estiver interceptando o meu maciço, meu talude, aí eu vou dividir isso aqui em fatias iguais, tá? Com a mesma largura entre elas, e a gente vai avaliar essas fatias e vai determinar todos os parâmetros, todos os esforços resistentes quanto dessas fatias, tá? Olha aqui. Então, eu tenho uma fatia qualquer aqui, tá? Então, eu tenho B, né? Eu tenho N e N mais 1, que é as anteriores e as posteriores, certo? E eu vou avaliar todos os esforços que estão acontecendo aqui, tá bom? É interessante a gente lembrar o seguinte, toda vez que eu dividir isso daqui, eu vou traçar o raio até o eixo da lamela, tá? Até o centro. Por que isso? Porque eu preciso saber essa inclinação aqui, tá? Eu preciso entender essa inclinação nesse ponto aqui, ó. Tá? Que é justamente para a gente ter um ponto médio, para a gente calcular o nosso B0, né? Que é justamente como que é essa dimensão dela inclinada aqui, tá? Então, quais são as forças que vão atuar nela? Primeiro, o peso, tá? A linha de ação de peso passa uma distância x do centro, tá? Ou seja, essa linha aqui, ela passa uma distância qualquer, que parte da origem até o eixo da lamela que você determinou, tá? Além de W, as forças que atuam são componentes horizontais, são os nossos empuxos, né? A gente tem N e N mais 1, seja anterior e posterior, tá? Componentes verticais X, tá? Então, os esforços verticais aqui nas faces, nas duas faces dela, tá? Resultante N', que é a nossa resultante normal, bom? Das tensões efetivas que atuam na base da lamela. Resultante U, ou seja, esforço resultante U, que é a força U da pressão neutra, tá? Que está agindo na lamela. Por isso, a gente precisa ter essa medida de B0, tá bom? Porque, como nós temos uma pressão neutra aqui em tensão, tá? A gente vai multiplicar isso por essa medida e a gente vai achar essa força por unidade de metro. E a resultante é essa das tensões cisalhantes, que é o nosso tal, que está acontecendo aqui, né? Que, como isso aqui vai deslizar, essa tensão cisalhante ela vai tender a segurar, né, o atrito. Como a superfície é circular, as linhas de ação em linha e U passam pelo centro de O, certo? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Ela sempre vai passar aqui pelo centro, a gente sempre vai determinar o eixo aqui. Tá? Conhecendo, então, todos esses esforços, a gente tem que determinar isso aqui. O fator de segurança são os nossos esforços resistentes dividido pelo esforço mobilizado, pela resistência mobilizada, pelo que foi mobilizado. Ou seja, é a força existente, a força resistente dividido pela força atuante. Tá? Então, nós temos o nosso fator de segurança, então, vai ser quem? O somatório de S. Quem que é S? São as nossas tensões cisalhantes, vezes B0, dividido por W vezes o seno de alfa. Analisando tudo isso aqui, a gente vai chegar nessa fórmula que nos interessa aqui, tá? Então, o nosso fator de segurança é o somatório de quem? Da coesão vezes B0, tá? Que é essa largura aqui, nada mais é do que B vezes cosseno deste ângulo formado entre a horizontal e essa linha, mais o peso vezes cosseno de alfa, menos a pressão neutra vezes B0, que multiplica a tangente com o ângulo de atrito, sobre somatório de peso sobre seno de alfa. Professor, no exercício que o senhor me passou, aconteceu o seguinte:
eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma camada de solo passando aqui. E aí, o que eu faço? Eu tenho aqui a lamela A e a lamela B. Você vai separar ela, tá? Então, eu vou analisar separadamente isso daqui disso daqui. Então, eu vou ter este ângulo passando aqui, tá? Esse raio passando aqui embaixo, e eu vou ter esse raio passando aqui também, né? Vocês entendem? Tá? E eu vou ter esse raio passando nesse ponto também. Então, eu vou dividir minha lamela em trechos para poder calcular. Então, como que é a estrutura que a gente vai fazer? Pessoal, é simples, tá? Tendo a nossa equação, eu vou criar uma tabela, certo? E essa tabelinha, eu tenho a lamela, eu tenho o ângulo alfa, que é aquele ângulo da base, eu tenho a largura, certo? Eu tenho B, zero, que é a base, vezes H, vezes o meu peso, que é quem gama vezes H vezes B, vezes a pressão neutra, com a coesão e o ângulo de atrito, tá? Tendo tudo isso, tendo essas informações, aqui do lado a gente só vai complementar da seguinte forma. Aqui eu vou criar um açougue com esforços resistentes e aqui uma linha com esforços atuantes, que é este daqui e o de baixo, que é o esforço atuante. O que a gente vai fazer? Eu vou somar cada lamela. Então, eu tenho aqui lamela 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu tenho aqui a somatória. Eu vou ter a somatória das minhas forças resistentes de cada lamela, dividido pela somatória das minhas forças atuantes. Fazendo isso, eu vou achar o fator de segurança daquele ponto com aquele raio. Beleza? Depois, eu vou fazer do próximo ponto para o raio que eu estiver analisando. E assim, sucessivamente. Tá bom? Dessa forma, a gente consegue calcular o fator de segurança e estabilidade de um talude qualquer. Ou artificial, ou natural, ou imposto, o que for. Tendo esse cálculo, aí a gente consegue executar a nossa obra. Aí a gente vai partir para as obras de estabilização, que são as contenções, o mundo de anime, etc., que vai ser assunto para uma outra disciplina, tá? Então, o que são essas obras de estabilização? São estruturas destinadas a conter massas de solo cujos paramentos se aproximam da posição vertical. São usados para prevenir que o material retido, solo, assuma sua inclinação natural. E são estruturas projetadas para suportar pressões laterais decorrentes de maciços de terra e de água, ou ambos, tá? Então, aqui um exemplozinho de uma contenção. A gente tem um núcleo de gravidade, eu tenho uma base no topo, terrenos aqui, né? Então, é isso aqui que a gente vai projetar. Tendo o meu fator de segurança ao deslizamento, a gente consegue verificar o fator de segurança para estabilizar isso aqui. Lembrando que, quando a gente vai trabalhar com contenção, a gente vai verificar a estabilidade no que diz respeito ao deslizamento, ao tombamento e à capacidade de carga da fundação. São essas três análises que a gente vai fazer na estrutura de contenção, tá? E essa estrutura pode ser mundo de gravidade, carga graviada, fricção, quadriforte, estaca-tancha, mundos ancorados, solo reforçado. Tem uma infinidade de estruturas que a gente vai fazer a depender do que a gente está trabalhando. Então, ou seja, quando eu analiso a estabilidade de taludes, eu posso ou não fazer a contenção, tá? A depender da inclinação que a gente tem e do fator de segurança. E se aquele fator de segurança não for satisfatório, ele não atender, aí eu vou entrar com uma estrutura de contenção, que pode ser qualquer uma dessas que eu estou falando para vocês, que aí é assunto com a disciplina de obras de terra, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? Que a gente vai trabalhar. E agora, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade.
Professor, fazer o exercício pode tirar dúvida pelo WhatsApp? Oi? Quando a gente for fazer os exercícios, pode tirar dúvida pelo WhatsApp? Pode. Pode mandar. Tá? Façam esses dois saldo infinito agora, tá bom? E eu vou passar como a gente tem aí até meio-dia, façam esses dois saldo infinito agora, e eu vou passar para vocês trabalharem durante a semana, me entrega na semana que vem, o das lamelas, tá? Lembrando que esse das lamelas, aí, eu vou marcar com vocês, me procurem, para a gente ter momentos para tirar dúvida, que esse vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, tá bom? Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Nada? Não, tá de boa. Então, beleza, foi bom falar com vocês, estava com saudade de vocês, tá? Daqui a pouco eu estou mandando a prova de vocês, avaliem aí, bom, e me retornem. Professor, e aquela primeira prova que a gente fez ainda quando era presencial? Sim, vou devolver elas para vocês vão avaliar, ver se tem alguma discussão na nota, na aplicação, e me retornem para me lançar. Ok. Tá? Agora, a primeira questão, quase todo mundo errou, tá? Da prova. Por falta de leitura. Eu falo lá para vocês que a porção de solo acima de areia, acima do nível da água, está saturado. Todo mundo calcula ela com C. Entendeu? Não, pessoal? Vixe, Maria. Oi? Vixe, Maria. Chega, dói o coração, professor. Dá spoiler, não. Vocês quebraram as pernas naquela questão lá, tá? Quase todo mundo errou. Se não, todo mundo. Eu não lembro agora. Como é que tá as notas, professor? Faixa de 7,5, 7, 8. A avaliação do dia 20 é aquela com todo mundo. 1,5. 1,5. Digamos que ela tá com um desvio bastante grande do padrão dela. Vixe, Maria. Oi, Vitória. A avaliação do dia 20 é aquela com conteúdo todo, né? Sim, todos os testes de conteúdo todo agora. Tá? Gente, então, até mais, a gente vai se falando, qualquer coisa vocês vão me chamando aqui no WhatsApp. No grupo. Trabalhe no exercício agora, e qualquer dúvida me procure. Tranquilo, valeu, professor. Um abraço, até mais.